Olá, amigos palmeirenses e torcedores brasileiros. Antes de qualquer coisa, por favor, para aqueles que acreditam no que eu posto, deem o seu like e se inscrevam no meu canal que está devagarinho crescendo. Era um inscrito, depois passou para 8, depois passou para 12, agora está em 19. Eu acho que devagarinho eu vou tendo a credibilidade de vocês para a gente poder aqui discutir sobre futebol, sobre Palmeiras, mas sobre futebol no geral, tentando não ser clubista, porque isso daí não é legal, e também não querendo usar dos clubes para poder ganhar cliques. Eu quero aqui fazer uma coisa que me distraia, aquilo que eu gostaria de ver e não vejo. Então, vai ser um vídeo um tanto quanto longo, que é um vídeo para aqueles que, como eu, gostam de futebol e querem o melhor para o nosso futebol, para o futebol brasileiro. Eu tenho sido muito crítico da ESPN e vou continuar sendo, porque, como defensor do futebol brasileiro, empresas como a ESPN, elas acabam com o nosso futebol, em todos os sentidos. Primeiro porque dão muita atenção ao futebol fora do Brasil, porque é uma empresa de fora, e dão muita importância ao futebol de fora do Brasil, fazendo com que o nosso futebol seja menosprezado, diminuído. E quando usam do nosso futebol, é só por causa da audiência, e quando você assiste aos programas deles, ou é uma palhaçada, ou é realmente para derrubar técnicos e criticar alguns times e fazer a sua audiência de torcedores de um único clube. Eles dão atenção a horas e horas e horas para um clube no Brasil. Elogios, porque críticas, o restante. O que eles adoram é derrubar técnicos e falar mal dos clubes que não seja o clube deles. Eu não vou citar o clube aqui porque todo mundo já sabe e eu já estou com o saco cheio disso. Mas eu sou crítico deles porque eles prejudicam o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro precisa de mais informação. O futebol brasileiro precisa de informação de todos os clubes. Tudo bem, você não vai ficar uma hora falando da Ferroviária de Araraquara, mas falem da Ferroviária, falem dos times da Série B, da Série D, falem dos times gaúchos, dos times nordestinos, dos times do Norte. Não precisa ficar só focando num clube. Então, assim, eu tenho que elogiar aqui a Band Esportes pelo programa G4, porque talvez seja o único programa esportivo que, apesar de eu não gostar da bancada, eu sou obrigado a reconhecer que o editorial, o cara que programa, ele, pelo menos, primeiro, ele fala mais do futebol paulista do que o futebol brasileiro. Já é uma qualidade, porque a ESPN não faz isso e a Globo muito menos, no Sport TV, né? Então, assim, a minha crítica é que nós fomos pentacampeões no mundo, o Brasil, porque até o período de 2002 dava-se muita ênfase ao futebol e aos jogadores brasileiros no Brasil. Eu tenho essa história, eu tenho 74 anos e conheço a história do futebol brasileiro desde 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa, que para mim foi o melhor time de toda a história do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Mas poucos deles assistiram Pelé. Então, assim, eles não sabem quem foi Garrincha, quem foi Didi, eles não sabem quem foi Zito, eles não sabem. Eles não sabem quem foi Gilmar, Djalma Santos, Newton Santos, eles não sabem. Eles não sabem. Eles conhecem o futebol a partir do Zico. O Zico foi apenas mais um jogador bom do futebol brasileiro. Um ídolo do Flamengo, perfeito, normal. Como Ademir da Guia foi ídolo no Palmeiras.
Mas dizer que Zico é um jogador que está no nível dos ídolos, dos grandes ídolos do futebol brasileiro, desculpa. Nem acima do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho foi muito mais jogador do que o Zico. Então, assim, eu quero falar, e preciso falar, que eles estão destruindo o nosso futebol e depois ficam criticando a seleção, criticando os jogadores, criticando técnicos. Se você quiser voltar ao passado e retornar às nossas origens, tem que começar a valorizar o nosso futebol desde a base. Então, dê importância aos torneios de base, como existia no passado os campeonatos de jovens, de crianças, que eram transmitidos aos domingos, acho que pela Record, se não me engano. Eu acho que o Brasil precisa voltar às suas origens, para que a gente volte a fazer com que o torcedor, como eu, como você, ame o futebol brasileiro, vibre com a seleção brasileira. Não adianta, gente. Hoje nós somos todos mais torcedores dos nossos clubes do que da seleção. Isso é uma coisa clara. Quem é que duvida disso? Quem é que acha que eu esteja errado? Por que isso? Por causa deles, por causa da imprensa, por causa da mídia. A mídia hoje, ela se preocupa com audiência e ganhar dinheiro falando merda nas redes sociais. É isso que dá realmente condição deles sobreviverem. Essa é a realidade. Eu falo isso, não estou aqui porque eu estou aqui com o meu canal no YouTube, mas a minha intenção no canal não é ficar rico com ele, porque eu sei que não vou ser, eu sou um velho, para eles eu sou um velho idiota. Sabe, eu vou até citar aqui, já que eu posso me alongar hoje no meu vídeo, e ele é só para aqueles que realmente se interessam pelo assunto que eu estou aqui passando, né? Eu só estou no YouTube, no meu canal, porque eu cansei de tentar participar dos programas esportivos, né? Como eles dizem, liguem para o WhatsApp tal, apontem aí para o canal tal, dê a sua opinião, Eles não querem opinião de gente como a gente. Eles querem opinião de babaca, de idiota, de baba-ovo, sabe? De cara palhaço, entendeu? Não é gente como a gente que gosta de futebol. O cara faz um vídeo idiota, eles adoram. Quando o cara faz uma crítica ali, uma coisa absurda, eles vão lá e postam porque, sabe? Na ESPN, então, no programa deles lá da hora do almoço, então é mais ridículo ainda porque é só palhaçada, é só idiotia. Futebol zero. Então, assim, é isso que eles querem. Eles querem menosprezar o nosso futebol, ganhar dinheiro em cima da idiotia, que é o que acaba se tornando o nosso país, um país de idiotas, que não é, mas é o que eles querem, e destruírem o nosso futebol. E a gente precisa voltar às origens, a gente precisa de alguém que pare e repense sobre o que é importante você falar num programa esportivo, como acontecia antigamente. Você ter assuntos sérios, esquecer totalmente o lado clubista, ser realmente crítico da verdade e dar oportunidade ao futebol como um todo, ao futebol feminino, ao futebol dos sub-15, sub-13, sub-11, que é realmente a base do nosso futebol, e falar de todos os clubes, mesmo que en passant, de todos os clubes brasileiros. Porque todos têm história. O Santa Cruz tem história, o Sport tem história, né? A Inter de Limeira tem história, a Ponte Preta tem história, né? O América, a Ameriquinha lá do Rio de Janeiro tem história, o Bangu tem história.
Quantos clubes foram esquecidos pela mídia que criaram grandes craques? Sabe por que criaram grandes craques? Porque tinham a visibilidade da mídia, coisa que hoje não tem mais. Hoje, o jogador ele surge na Ferroviária, no Novo Horizontino, ele já é, com 15 anos, ele já é levado para um time grande. Então, assim, você não tem mais a oportunidade de poder ver times que tinham história. Eu vou citar um que é um time que eu adoro, apesar de não ser o meu time, que a história desse time é uma história que eu quero abrir um espaço um dia só para ele. É a Associação Portuguesa dos Esportes. A Portuguesa, para mim, é um dos clubes mais importantes da história do futebol brasileiro. Na Portuguesa surgiram talvez os maiores craques do futebol brasileiro. Onde está a Portuguesa hoje? Por que está a Portuguesa hoje? Vocês sabem a história? Um dia eu conto. Um dia eu conto. Mas assim, graças a Deus, eu como paulistano e amante do futebol, eu dou graças a Deus da Portuguesa estar se levantando, se tornando uma SAF, reformando o seu estádio e vai ser um clube que vai ressurgir das cinzas, como muitos outros aí. Eu vejo o exemplo do Mirassol, que eu acho fantástico, o Bragantino, o Atlético lá, o Atlético do Paraná, o Fortaleza, embora estejam passando por más fases, mas são clubes que realmente têm uma estrutura que eu admiro muito e que ninguém dá apoio, não dá visibilidade. Por isso que eles estão em dificuldades, porque você só vê hoje aqueles que eles querem que você veja. E não é assim o futebol, né? Você tem que falar do Santos. Esqueceram de falar do Santos. Quando falam do Santos, você fala mal do Santos. O Santos é o maior clube da história do futebol brasileiro. Eu assisti muito mais aos jogos do Santos de Pelé, ao vivo, do que o meu Palmeiras. Era lindo ver aquele Dorval, Bengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Vocês não imaginam o que era isso? Vocês não imaginam o que era assistir Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu vi a primeira academia do Palmeiras jogar. O Palmeiras não foi campeão várias vezes da Libertadores, porque naquela época da Libertadores, os clubes brasileiros eram muito prejudicados pela arbitragem, mas muito prejudicados. E não sou eu que digo, não, é a história. Quem viveu sabe como nós somos roubados na Libertadores, por isso que os argentinos têm mais títulos, por isso que os uruguaios tiveram títulos, paraguaios tiveram títulos, porque eram ajudados. Hoje, com a visibilidade que tem nas transmissões, é impossível você ficar fabricando resultados. E quando você fabrica, você é pego. E a gente está vendo que ainda existem muitos árbitros aí muito ruins. Então, o meu vídeo é principalmente para falar e lembrá-los da importância da gente destacar o nosso futebol desde a base, voltarmos novamente a dar atenção nos programas esportivos a todas as divisões do futebol, seja ela profissional, seja na parte amadora, seja na parte do futebol feminino. Eu acho que a gente tem que dar atenção a tudo e a todos, mesmo que seja en passant, para a gente poder realmente voltar a sonhar com um novo título mundial. Certo? Eu acho que o Brasil ainda é o maior celeiro de craques do mundo, mas infelizmente a imprensa ela trabalha para os clubes de fora, principalmente a ESPN. A ESPN eles fazem com essa força que eles dão para o futebol de fora. E agora tem a TNT também, enfim. Tem muita gente aí, em muitos programas e muitas estações de televisão,
dando destaque ao futebol de fora, futebol alemão, futebol russo, futebol... Se quiserem falar de algum futebol, falo dos nossos aqui, transmito o futebol colombiano. Tem uma estação aí que as pessoas ignoram, que mostra o futebol mexicano, que é muito bom, entendeu? Mas ninguém quer saber de transmitir o futebol da nossa área, do nosso continente, né? Do nosso lado do planeta. Eles só querem mostrar o futebol de fora. Eu assisto o futebol português, por exemplo, e vejo que fora Benfica, Porto e Sporting, os clubes que participam do campeonato português, os estádios são piores do que os estádios aqui do interior de São Paulo. São iguais ou piores. É um futebol pequeno. E eles mostram. E não mostram o nosso. É isso que eu quero. Que eles voltem a mostrar o nosso futebol. E essa coisa de dizer que a ESPN está transmitindo futebol da Série B e está fazendo o seu papel é mentira, porque os jogos que eles transmitem são os piores jogos. É raro você dar atenção, dar um foco para um jogo importante da Série B, que é o que fazem as outras estações. Pelo menos nesse ponto, a Globo, a Globo está certa. Eles focam em todos os jogos importantes e dão ênfase aos jogos importantes. A ESPN, ela simplesmente pegou a Série B e botou lá, não tinha o que fazer, não tinha o que passar, né? Então eles ficam lá passando a Série B, mas sem nenhuma importância. As pessoas que transmitem os jogos são ridículos, entendeu? Então, assim, a gente tem que voltar à raiz. O futebol tem que ser valorizado, o futebol tem que ser levado a sério, o futebol brasileiro tem que ser levado a sério. Se a gente quer os nossos craques jogando aqui, tem que ser a partir deles. Eles têm que começar a brigar por um calendário melhor, por obrigar a CBF deixar de ser clubista e começar a pensar no futebol como um todo, brigar com a Conmebol para que a Conmebol cada dia possa se parecer mais com a UEFA, porque a UEFA é um exemplo para todos seguirem, só não enxergam quem não vê, não é? Então, esse é o meu motivo do vídeo. Vamos obrigá-los a dar ênfase ao nosso futebol, como um todo, e esquecer essa coisa de audiência para um clube, para dois clubes. O Brasil não é feito de um clube, é feito de vários clubes importantes e históricos. A gente tem que falar bem de todos. Eu não vejo nenhuma diferença entre Flamengo e Vasco. Eu não vejo nenhuma diferença entre Palmeiras e Ferroviária, de São Paulo, Corinthians e Ponte Preta e Guarani. Não vejo nenhuma diferença. São todos importantes para todos nós. O futebol é importante para todos nós. É desses clubes de menor visibilidade que surgem grandes craques. O Martinelli, que é um craque que eu vi, eu tive a oportunidade de ver, porque meu filho quase foi jogar no time no Ituano, e na época que ele era para jogar no Ituano, que se não fosse a Copa do Mundo ele estaria lá, e hoje talvez estivesse jogando até no futebol internacional, eu vi o Martinelli começando no Ituano. Se você não dá atenção a um clube como o Ituano, você não vai conseguir ver o Martinelli jogando no futebol brasileiro. Esse é o motivo do meu vídeo, tá? Eu não estou aqui para colocar parede com bandeira do Palmeiras, eu não estou aqui para colocar camiseta, chapéuzinho e ficar falando mal do Abel e da Leila Pereira. Eu estou aqui para falar bem daquilo que é importante a gente falar bem. Ser crítico quando tem que criticar. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu sou palmeirense, amo o Palmeiras, conheço a história do Palmeiras, e o Palmeiras teve muita podridão na sua história. E a gente não pode esquecer que os clubes são feitos de pessoas que amam o clube. Eu quero aqui falar rapidamente sobre um assunto que me incomoda muito, que tem alguns influenciadores que são fãs do Paulo Nobre.
Eu quero então passar aqui rapidamente, esse é um assunto também que eu posso gravar um vídeo só sobre ele, mas assim, antes do Paulo Nobre, existiram grupos de torcedores palmeirenses milionários que se encontravam semanalmente no Palmeiras para darem dinheiro, doações ao clube para manterem o Palmeiras. Isso antes do Paulo Nobre. Então, assim, dizer que o Paulo Nobre salvou o Palmeiras é uma mentira, porque esses torcedores do Palmeiras milionários já ajudavam o Palmeiras muito antes do Paulo Nobre, tá? Eu não quero citar nome deles, não, porque eu não sei se eles me permitiriam isso, mas eu sei disso porque um deles era muito amigo meu e contava tudo o que acontecia nas reuniões. Eles doavam dinheiro para o Palmeiras. Doavam dinheiro. Isso antes do Paulo Nobre. Então, o Paulo Nobre não foi o primeiro, não, viu? Não vou falar o nome. Você é puxa-saco do Paulo Nobre, e os outros também são. Eu admiro o Paulo Nobre. Admiro, sim. Ele é um grande torcedor palmeirense. Mas é uma pessoa que também errou muito. Ele ajudou, mas também errou. E hoje o Palmeiras não deve nada a ele. Ele fez como palmeirense aquilo que qualquer palmeirense rico faria, eu tenho certeza. E outra coisa também que a gente tem que dizer, que o marido da Leila Pereira, ele é palmeirense, tão palmeirense quanto o Paulo Nobre. E a diferença dele é que ele pegou a empresa dele e fez patrocínio e foi lá patrocinar o Palmeiras, tá? Numa hora em que o Palmeiras mais precisou. E foi graças ao patrocínio de um palmeirense que o Palmeiras está hoje onde está. Então não falem só de Paulo Nobre, porque o marido da Leila Pereira, que desculpe, eu não gravei o nome dele, é um sobrenome meio difícil de falar, mas é uma pessoa que eu dou muito valor, e a Leila principalmente, porque ela é uma excelente administradora, apesar de não ser paulista, não ser paulistana, mas ela é uma administradora fantástica, e o que ela faz pelo Palmeiras poucos fizeram na história do Palmeiras. Então, é isso daí que eu quero, a verdade. Eu quero que as pessoas saibam da verdade. Eu quero que vocês participem dos meus vídeos, podem opinar, podem me xingar, podem discordar, podem apagar, mas aqueles que acreditam nesse velho aqui, por favor, estejam junto comigo. Eu até quero fazer uma proposta a todos vocês. Uma proposta a todos aqueles que ainda estão me assistindo, porque são quase 30 minutos de vídeo. Então, aqueles que estão tendo a paciência de me ouvir, eu quero criar uma situação aqui. Se por acaso eu conseguir uma visibilidade enorme, mesmo sendo um aposentado pobre, tá? Se ganhar dinheiro com esses vídeos que gravo um dia, eu gostaria de criar uma comissão de pessoas, de torcedores, de todos os clubes, para que a gente pudesse administrar esse dinheiro para fazer doações a quem realmente merece. Realmente merece. Não é esse negócio de doa chuteira, doa tênis, essas palhaçadas aí que existem aí, que a gente vê aí, não. Não, eu não quero administrar o dinheiro, eu quero que a gente forme uma comissão, uma empresa, que a gente possa pegar esse dinheiro que eu venha ganhar um dia e que a gente possa ajudar as instituições que realmente necessitam. Mesmo que sejam instituições ligadas ao futebol da várzea, ao futebol das escolas. A gente busca, a gente trabalha, a gente pesquisa. Hoje a gente tem essa condição de poder encontrar essas instituições carentes para poder ajudar o futebol desde a base. É um desafio, é um sonho, pode ser uma viagem, mas eu não quero dinheiro para mim, não. Deus já me deu tudo na vida, tudo. E não é material, é o que eu sou, é a minha história, é a minha educação, os meus pais, o amor que eu tenho pelo futebol. Deus já me deu tudo, tá? Então eu gostaria de ajudar de alguma forma, e se eu puder um dia conseguir chegar onde
e vocês estão acompanhando e vão continuar acompanhando, porque vocês vão ver, se eu chegar um dia a ter aí milhões de visualizações, ou milhares, sei lá, que eu não sei, tudo é possível, né, na internet, que a gente forme um grupo. Eu convoco, a gente faz um grupo, a gente conversa, são pessoas sérias, pessoas que tenham realmente interesse em se doar, né, para que a gente possa administrar o dinheiro para que a gente possa ajudar as entidades, principalmente ligadas ao futebol. Então, eu conto com vocês. Desculpe estar aí me estendendo muito, mas eu acho que é um vídeo importante que eu tinha que gravar para que aqueles que realmente têm interesse em ajudar ao futebol brasileiro a estarem aí me ajudando a derrubar essa mídia, essas estações de televisão que não prestam para nada, a essas pessoas que só falam mal, clubistas que só falam mal, influenciadores que só falam mal para ficarem ricos. Eu fico muito puto quando eu vejo um idiota tendo lá 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 1 milhão de pessoas inscritas e 7.000 visualizações. É ridículo isso, é ridículo. Se vocês assistirem esses canais, vocês estão perdendo seu tempo e dando dinheiro para quem não merece. Vamos ajudar o futebol brasileiro, gente. Vamos ajudar o futebol a voltar às suas origens. Vamos valorizar novamente a todos os clubes, independente de termos os nossos clubes. Vamos ver o futebol crescer, porque o futebol ele é feito de todos. Todos os clubes formam uma coisa só. Não existe campeonato só com o Flamengo, com o Palmeiras, ou com o Corinthians, ou com o Vasco, ou com o Internacional, com o Atlético, com o Cruzeiro. Não existe. O campeonato tem que ser de todos. Todos têm que participar. E todos têm que ter a atenção da mídia. E se não tem, vamos criar nós o próprio canal. Vamos tentar ajudar o futebol a resgatar essa força que nós temos e aí nós seremos invencíveis. Um abraço a todos. Prestem muita atenção nesse vídeo. Se não gostarem, não tem problema, não precisa ir se inscrever, pode apagar. Eu sei que muita gente já viu e já saiu fora, mas aqueles que me ouviram até o final, vamos juntos tentar ajudar o futebol? Vamos tentar realmente valorizar o nosso futebol para que a gente possa ser Deca, que a gente possa ser aquilo que a gente nunca deveria ter deixado de ser? Vamos tentar, pelo menos? É meio idealista, é meio louco, mas eu acho que vale a tentativa. Eu tenho certeza que muitos como eu estão aí desse lado aí e querem o bem do futebol e querem ajudar. E tenho certeza que juntos a gente pode alcançar muito rapidamente, com hoje a tecnologia das redes sociais, a gente pode muito mais chegar a esse objetivo e derrubar aqueles que só querem o bem deles. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e para os palestrinos, avante palestra, e vamos torcer para o nosso palestra hoje, que se jogar o futebol que a gente acredita que vai jogar, vai se classificar independente do juiz, que é um cara que eu tenho minhas dúvidas. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e salve o futebol brasileiro.